Eu quero convidá-los ao texto, mas antes fazer gratidão a Deus pela vida do pastor Eliseu, do pastor Freitas, e em nome deles estender a minha reverência a todos os demais pastores aqui presentes, e também o pessoal da mídia, o Michel, Mielk, todo o pessoal da mídia, do louvor, as cantoras que cantaram. É muito bom ouvi-los. Quero ler o texto para conciliar a uma proposta temática, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4. Quando o apóstolo Paulo faz menção de estimular uma igreja com estas palavras, dizendo-lhes: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa benignidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Próximo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Também registrando o carinho do pastor Reinério Filho, da sua muito digna esposa missionária, nossa irmã Nicole, e agradecendo a família que ontem à noite nos recepcionou de uma maneira excepcional, carinhosa, da qual eu não mereço. Então quero agradecer a esta família, todos ali que nos recepcionaram. Queridos, nós temos lido um texto, e como nós estamos diante de uma proposta, e esta proposta está voltada para o serviço de servir, e como eu disse ontem, que o servir está vinculado ao trabalho, e que o trabalho é um conjunto de atividades produtivas e criativas, e isto também queremos falar de servir até que ele venha. Quando nós lemos a carta escrita à igreja em Éfeso, os irmãos hão de convir que esta igreja foi fundada na terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele voltava da Antioquia da Síria. E esta igreja se dispôs em meio a tanta superstição, tendo em vista que a cidade de Éfeso estava entre as 5 principais romanas e a mais principal da região asiática, dominada por Roma, na região norte da Turquia. E quando nós observamos o que, no Atos 17 por diante, o que permeava na cidade de Éfeso, uma cidade em evolução em todos os aspectos, e lá nasce uma igreja pentecostal. Implica-se que por volta dos anos 62 depois de Cristo, é necessário que Paulo escreva esta carta estimulando aos gentios sobre esta esperança. Na carta aos Efésios, nós não encontramos Paulo falando de separação, de divisão da igreja, nem de heresia. Paulo vai enaltecer a chamada dos irmãos de Éfeso, porque aparentemente alguns estavam desestimulados, desistidos. E Paulo vai falar de alguns aspectos. Primeiro, ele vai falar da gloriosa esperança, vai falar do exaltar do reino de glória em Cristo, e vai também falar para esta igreja não esquecer o que aprendeu. Paulo vai falar do corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. Então, observem que Paulo vai estimular estes irmãos e gentios acerca
da sua chamada, em amor, em unidade, conforme ele era judeu. Quando nós analisamos o contexto, me permita contextualizar a história para você ver o privilégio na continuação de ontem que nós temos. Ontem nós terminamos como nós entramos no projeto. E Romanos 11:25 vai concluir o que Paulo disse. Na continuidade, me permita falar-lhes. Romanos 11:25. Os gentios de Roma recebem a mensagem. Irmãos, digo-lhes um segredo, para que quero que não ignoreis este segredo, para não que sejam sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. No nosso vocabulário, Paulo está dizendo que Deus, como eu terminei ontem, endureceu o coração de Israel para que nós pudéssemos entrarmos. E enquanto o arrebatamento da igreja não vir, a vez é nossa. Israel vai estar endurecido o coração, depois voltará a evangelizar. Mas enquanto nós estivermos, nós estaremos seguros. Quando nós analisamos, observem o corpo, a unidade, o amor. João, capítulo 17, versículos 22 e 23. Observem que quando Jesus vai se despedir na sua partida, ele faz a última oração e nela ele diz a Deus, como Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós sejamos, ou nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Observe o contexto do que nós terminamos ontem. Eu neles, tu em mim, eu neles. Raiz, seiva, ramos. Então, observem que a unidade de um corpo é excepcional. Então, me permita contextualizar a cultura para você sair consciente que o nosso privilégio é servir até que ele venha. Quando Paulo estimula os gentios, os irmãos hão de convir que Paulo, como judeu, sabia a diferença entre o judeu e os gentios. Então, observemos que os judeus os judeus é o projeto original. Portanto, no conceito familiar, os judeus eram preparados ainda na tenra idade, o novo. Por exemplo, só para os irmãos entenderem que os judeus tinham a prerrogativa família e a unidade dos judeus familiar é tremenda, porque eles são preparados desde novo. Ou seja, quando um judeu completa 5 a 6 anos, tanto homem como mulher, menino ou menina, eles vão começar a ser preparados em casa, na família, por um contexto chamado Beit Talmud. Beit, casa, Talmud, instrução, ou seja, aprendizado em casa. Então, em casa eles vão começar a aprender, primeiro, a conhecer Deus por meio da lei. Então, o pai, a mãe, tem a obrigação. Homem, o pai, menina, a mãe. Então, o pai vai ensinar o rapaz, a mãe, a menina. Só sintetizando. Então, eles vão aprender a lei, a pureza, tudo conforme o livro de Levítico. Portanto, depois da lei, eles vão aprender o contexto de comportamento, como se comportar um judeu. Eu tenho o privilégio, e como os outros também, de
relacionar-me em alguns pontos do mundo com judeus, e às vezes está em bairros de judeu, e é incrível que um judeu não se mistura, ele original, ele não se mistura, ele ortodoxamente não se mistura por conta da lei, por conta do aprendizado. Desde menino, ele segue toda a regra do ritual. Você em Israel, você fica pasmo. Me disseram uma vez, os judeus não falam com a gente. E eu fui falar com os judeus. E eles riam, respondiam, mas dentro de um respeito ético e religioso. Então, veja que depois que eles aprendiam o comportamento, iam aprender alimentação. Tudo no contexto familiar. E quando eles aprendiam alimentação, era o que pode, o que não pode. Sobretudo as meninas, porque até os 12 anos elas já estavam prontas para gerar família, para ser dada em casamento. Então, com 12 anos, terminava o Beit Talmud, a instrução em família, a instrução em casa. Então a menina, ela vai à sinagoga e uma mulher traz a Torá. Ela toca na Torá, responde algumas perguntas e concluiu o Bar Mitzvah. Ou seja, está pronta para ser uma bela dona de casa. Já conhece a lei, o comportamento e a alimentação. Depois daqui, só o homem pode continuar os estudos, só o menino. E vai agora para o Beit Derash, ou Beit Midrash. Beit, casa, sala, Derash, Medrash, em classe. Então, agora, eles vão aprender a partir do Bar Mitzvah. 12 anos, terminou o Beit Talmud. Então, vão ser sabatinados. Por quem? Pelos mestres da lei de Moisés. Isso implica dizer que quem é de Jerusalém vai para Jerusalém. E quem mora distante vai para a sinagoga. Então, eles vão comparecer diante dos mestres, dos doutores, para ser sabatinados acerca do que aprendeu em casa. Então, por exemplo, aqui tem o mestre Gamaliel, o mestre real e o mestre principal. Então, formam a mesa. E o menino, com 12 anos, judeu, ele vai ter o futuro para frente. O judaísmo vai ser implícito nele. Então, eles vão perguntar. Ele responde isso, e ele responde a ele. Então eles observam e tem futuro, é intelectual. Já que eles aprovaram, este menino vai ter o direito de escolher qual dos três quer se tornar aluno, discípulo ou talmidim. Então, por exemplo, escolhi o mestre Aloísio. Então, a partir da minha escolha, como aprendizado, como discípulo, eu deixo de viver a minha vida, vou viver para ele. Aí vou começar o Beit Midrash. A partir daqui, ele, como mestre, vai me entronizar no textos bíblicos, não só na lei, mas no contexto geral. Eu vou agora, a partir daqui, eu vou me aprofundar, porque daqui a 15 anos, quando eu completo 30, eu vou me tornar mestre como ele. Porém, a minha função como discípulo é aprender o máximo dele, porque depois que ele partir desta vida, eu tenho que continuar, custando a minha própria vida, pregando, ensinando o que eu aprendi dele. Então observe que a vida de um discípulo, de servir, não é fácil. Ele vai abrir mão da própria vida por conta do seu mestre, para difundir, para proclamar a mensagem do seu mestre. Observem que quando Israel despancou e a degradação moral e espiritual tomou conta dá para virar, mas tomar conta de Israel, então dentro do contexto geral, observe o que acontece. Deus envia Jesus, como nós, concluímos ontem, com a permissão do pastor, que nós não temos, eu mesmo não tenho permissão. Veja que
dentro deste contexto, vem Jesus. E nós lemos ontem que Israel rejeitou, porque não era fácil. Ou seja, com 30 anos, Jesus vai começar o seu ministério. Nestes 30 anos, Jesus precisava, segundo alguns eruditos, dizem que Jesus, sendo autodidático, mas ele teve que passar pelo processo normal para cumprir toda a justiça. E para Jesus ser conhecido e respeitado em Jerusalém, diante da grade curricular, ele tinha que comprovar. Alguns eruditos dizem que ele estudou no Tibete. Veja que de 12 a 30 anos ele sai da história. E outros dizem que foi em Alexandria, que era a maior faculdade da lei de Moisés. Porque quer estudar sobre Moisés não é Jerusalém, é Egito. Então, quando Jesus completa 30 anos, ele já tem feito em casa com José e Maria o Beit Talmud. Observem que quando ele termina o Beit Talmud, que vai ser sabatinado, ele já está tão perfeito que os mestres perguntavam a ele, ele ensinava, interpretava, a ponto dos mestres cair o queixo e dizer: de onde vem tanta sabedoria? Ele deu um show, mas por conta da região que ele morava, Galileia, que de lá nunca havia ninguém que preste, segundo eles, por conta da mistura com os gentios, eles desprezaram. Com 30 anos, Jesus vem pregar o seu evangelho. Observem que Jesus foi rejeitado com 12 anos. Jesus foi rejeitado com 30 anos. Quando ele começa a pregar o evangelho, observem que pela lógica da grade curricular, pela lógica do judaísmo, era qualquer mestre que quisesse difundir, formar uma ideia na lei, tinha que começar por Jerusalém, porque em Jerusalém estavam os nomes, estavam os mais importantes que passaram pelo Beit Talmud, ou seja, os meninos, os jovens que tinham futuro para no contexto intelectual, estavam lá, mas ele contraria, ele vai começar a divulgar, porque foi rejeitado, agora não mais com base na lei, mas ele vai formar um corpo em qual ele seja cabeça, como mestre, conhecido como a sua igreja. Então observem que ele vai começar pela Galileia, ele não vai a Jerusalém procurar os acadêmicos, bem que ele podia, porque era mais vantagem, mas ele pega os analfabetos da Galileia e diz a eles: eu vos escolhi, não foi vocês que me escolheram. Por quê? Porque em Jerusalém eles tinham direito pelo intelectual, já que eu sou bom, eu vou escolher quem eu quero. Aqui não, Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, eu dei nome a vocês para que vocês vão e continue a produzir. Lembra que eu disse ontem: frutos dignos de arrependimento, e o vosso fruto permaneça. Então ele começa a pregar e ensinar os seus discípulos acerca da sua mensagem. E qual era a diferença? Era que a mensagem de Jerusalém segregava as pessoas. A dureza do coração, eles conheceram o acadêmico, mas não as escrituras. Por isso que Jesus diz: vocês errais em não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. O que é que isso quer dizer? É que ter anel é muito bom, se formar é aprazível e é o melhor que você pode fazer, mas nesse corpo é diferente. No corpo secular tudo bem, mas aqui é bom, e estude o máximo que você puder, mas conhecer as escrituras e o poder de Deus é que faz a diferença, porque isto é sobrenatural, sai da razão do homem. É por isso que nós somos chamados de doido. Porque como analfabeto consegue converter um doutor?